Olá, meus queridos, graça e a paz. Hoje é domingo, 30 de março de 2025. Hoje estamos na igreja, né? Graças a Deus, estarei pregando hoje lá com o tema, olha só o tema, hein? Morte na panela. Esteja lá, hein? Rua das Rosas, lote 3, quadra 20, no Parque Primavera, Chaperó. Você é meu convidado para estar conosco lá. E também estaremos transmitido pelo Facebook, Wagner Dias da Silva, ok? Entra lá no Facebook, você vai estar assistindo o culto ao vivo, tá bom? E também depois de ir lá para a plataforma do nosso canal da igreja, Ministério Fluir em Cristo, ok? Vamos lá. O tema de hoje é: não desista. Escute, você está se sentindo cansado, desanimado, fraco ou desiludido no serviço a Deus? Bem, você não está sozinho. Assim encontramos Timóteo na sua segunda carta que lhe foi enviada, e é assim que todos nós nos sentimos às vezes. Alguns, na maior parte do tempo. Quando alguém se envolve na nobre luta pela alma dos homens, enfrentamos o mundo, a carne e o diabo. A batalha pode ser ferrenha e incessante. Quando Roma foi incendiada em 64 d.C. e Nero culpou os cristãos de ser ser cristão naquela época tornou-se muito perigoso. Também era perigoso entrar em contato com os líderes da igreja, como no caso de Paulo. Consequentemente, muitos cristãos, inclusive alguns companheiros de Paulo, do trabalho de Paulo, escolheram seguir um caminho mais discreto e tornaram menos contundente em seus ministérios. Timóteo passou pela tentação de fazer o mesmo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, Paulo anima esse rapaz a reavivar o dom de Deus que estava nele. Timóteo necessitava considerar novamente os recursos, poder, amor e domínio próprio, o recurso que Deus nos dá, né? Que o Espírito de Deus lhe havia disponibilizado. Ele precisava aceitar o fato de que o sofrimento acompanha a sua identificação com Cristo. Devemos entender que ele tinha uma obrigação para cumprir e precisava confiar em seu Salvador para desempenhar aquela tarefa. Tudo estava relacionado à vontade de Deus e à sua glória. Timóteo precisava reafirmar sua fé sem questioná-la e se identificar com aqueles que eram fiéis e não os que estavam se afastando de Jesus. É um imenso paradoxo o fato de Deus ser soberano e mesmo assim usar pessoas como Timóteo, e a quem Paulo disse: meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos em Cristo Jesus, para preservar, guardar e transmitir a sua palavra. Não desista, meu irmão, de maneira alguma. Nesse mundo, todos nós passamos por algumas questões na vida, por decepções e por perseguições. E vemos que Paulo aqui está instruindo Timóteo justamente para isso, né? Porque alguns estavam escolhendo seguir o caminho mais discreto, né? Não querendo afirmar de uma forma tão pública assim serem cristãos devido às perseguições, até mesmo porque naquela época Nero, esse covarde, estava ali culpando os cristãos por incendiar Roma, e a perseguição se voltou contra a igreja. E para ser crente naquela época foi difícil. E hoje a gente precisa olhar para esses testemunhos, para esses homens que venceram intermédio da fé. E lembra de uma coisa que não precisamos entender que foi dito aqui? Timóteo, quando Paulo percebeu que Timóteo estava entrando no desânimo, ele disse: olha, reaviva o dom que Deus te deu, rapaz. Não deixe ser pressionado por ninguém. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar para as pessoas que já caíram, as pessoas que estão afastadas, né? Assim, não literalmente, não visivelmente, não exatamente, mas estão afastadas porque praticam coisas ou vivem situações que não deveriam viver. Isso desanima. Mas Deus está dizendo: não desista. Mesmo assim, que seja você o único da sua igreja, se for o caso, que seja crente.
Que seja você o único nessa sociedade que seja crente, mas que você prossiga. Vale a pena, meu amor, vale a pena. Eu já passei por várias situações como essa de querer pensar em desistir. Mas aí, Deus sempre está me animando com algumas coisas mais. E aqui, Paulo está dizendo a Timóteo, né, que ele precisava, né, de fato acompanhar, né, que o sofrimento é que identificava ele com Cristo. O sofrimento, na verdade, nos identifica com Cristo. Você quer ser identificado com Cristo? Então você tem que aceitar as provações. É por isso que Paulo falou lá em Romanos que eu me glorio na diversidade. Porque é elas que identificam você com Cristo. Nós só vamos ser identificados com Cristo quando nós passarmos também pelo sofrimento. Agora, um detalhe muito importante. Cristo sofreu, mas Cristo foi exaltado. Você também vai ser exaltado. Se o momento está difícil para você, não desista. Prossiga, mesmo difícil. Que Deus está com você e com você. Reaviva o dom. Vá lá, busque ali. Olha, vamos aqui dar uma olhadinha aqui na leitura que você vai ler na sua casa. Então leia 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 a 18. Leia essa passagem e releia, e releia, e leia, e releia. Aqui no Examine, olha só, interessante. No livro de 1 Reis, capítulo 19, do verso 9 a 18, registra um tempo em que o profeta Elias se sentiu desanimado em seu ministério. Observe como o Senhor ministrou a esse seu servo nesse período. Vamos lá, leia também lá, 1 Reis 19, verso 9 a 18. Veja como Deus trabalhou na vida de Elias. E olha que ser profeta em Israel era complicado. Era complicado porque Israel foi uma nação inteiramente idólatra. Não teve um líder sequer que pudesse dizer: esse camarada aqui é bom. Não, é complicado. Aqui na consideração, muito importante que também quero frisar, é o seguinte: que promessas você precisa recordar ou que doutrinas precisa reafirmar para continuar a servir a Deus? Então, eu particularmente me firmo aqui nas promessas que Deus nos fez, na doutrina que a gente sempre está ouvindo e aprendendo. Então é assim que devemos fazer, assim devemos ser, né? E terminando, como o Senhor lhe ajudou a resistir e não desistir. Eu poderia dizer aqui algumas coisas sobre isso, mas o tempo não nos permite. Mas a minha palavra para você nesse domingo: não desista, né? Resiste às situações adversas. Seja forte, busque força no Senhor e Ele vai te ajudar, tá bom? Tenha um domingo abençoado e repito, não desista.